Pessoal, finalmente vamos poder conversar a respeito da queda do risco país que nós tivemos nesses últimos dias. Eu já estava ansioso para poder conversar sobre esse assunto com vocês, mas várias outras notícias, manchetes, assuntos relevantes acabaram surgindo e eu tive que ir postergando esse vídeo, essa reflexão para fazer aqui com vocês, mas finalmente, nessa tarde de sexta-feira, vamos poder, chuvosa aqui na minha cidade, com alguns raios, alguns trovões, então fique tranquilo se você escutar alguma coisa, é porque está chovendo aqui. Mas vamos poder conversar a respeito desse assunto, que é um assunto que nós precisamos refletir bastante sobre isso. Mas antes de começarmos o vídeo, claro, lembrando da importância da sua inscrição, então se você ainda não é inscrito aqui do canal do Professor Leonardo, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, que é a forma do YouTube perceber que esse é um conteúdo de qualidade e divulgar dentro da plataforma. Compartilhe esse vídeo também e me diga se o áudio melhorou. Eu estou falando um pouco mais alto para ver se o microfone que eu estou utilizando ele capta um pouco mais esse som. Eu estou aprendendo também a mexer com o aplicativo da câmera novo, então fale para mim se o áudio está ficando melhor. Tá? Mas falando sobre o assunto do vídeo, nós tivemos uma notícia boa para a nossa economia recentemente, que foi a queda do risco país. O que isso significa? Significa que o Brasil ele melhorou a sua condição de pagador. Isso significa que a chance do Brasil dar calote, ou seja, não pagar as pessoas, não pagar os agentes das organizações que o Brasil está devendo, se torna menor. Então isso faz com que haja uma garantia maior do Brasil pagar as pessoas às quais ele está devendo. E isso, obviamente, atrai alguns investimentos. Porque para atrair alguns investimentos internacionais, o país tem que ter algumas notas de bom pagador, índices do risco país, alguns patamares mínimos necessários. E aí o que acontece? Atingindo esses determinados níveis, alguns fundos de investimento investem dinheiro no país. Então esse é um bom indicador econômico atingido pelo governo Bolsonaro. A grande questão que nós precisamos discutir é quais são os investimentos que essa redução no risco país vai trazer para o nosso território. E essa é uma questão que nós precisamos discutir. Esse foi um bom indicador? Claro que foi. Quando a gente reduz o risco país, é um bom indicador econômico. Muitas pessoas estão falando, é o menor índice desde 2013, mas nós estamos tendo uma retomada econômica. Nós saímos de um período muito negativo economicamente, então nós tivemos aí um acréscimo. Isso é bom, é claro que está ainda engatinhando. Mas não tente desmerecer o índice por conta disso, porque é o menor valor desde 2013, é o melhor. Então nós estávamos nos mesmos patamares de 2013. Não vá por essa linha. Vamos aproveitar o momento que nós estamos vivendo, um momento de discussão, principalmente de discussão do neoliberalismo, onde as pessoas estão se politizando mais. Você vê o Marco Antônio Villa falando sobre neoliberalismo, você vê o próprio Reinaldo Azevedo falando sobre neoliberalismo, ou seja, esse é um assunto que começa a passar da internet para de fato a grande mídia. Então vamos usar esse tempo que nós temos, vamos usar essa oportunidade, esse momento para nós discutirmos sobre o neoliberalismo e os tipos de investimento que nós podemos ter desse dinheiro externo. Porque você sabe, nós temos duas formas de investimento. Nós temos a primeira, que é o investimento no capital industrial, que é o chamado capital produtivo, e nós temos o segundo tipo de investimento, que é o investimento do capital improdutivo, do capital financeiro. Nós temos esses dois. E qual desses investimentos nós vamos ter agora com essa redução do risco país? O capital, o investimento produtivo ou o investimento do capitalismo financeiro? Para isso, eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês a respeito desses dois investimentos. Por exemplo, o investimento em capital produtivo, no capitalismo industrial, é aquele investimento que você pega o seu dinheiro e você usa esse dinheiro para investir na expansão do seu negócio, para a construção de uma fábrica, para a construção de uma indústria, para que você possa ofertar um serviço. Então você pega o seu dinheiro, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, vai ser esse aqui mesmo. E esse dinheiro você investe para a produção de um produto. No caso, esse microfone de lapela. Então eu pego o meu dinheiro e eu invisto na produção desse microfone de lapela. E por que eu invisto para produzir esse microfone? Porque eu espero que haja mercado consumidor, que haja um cliente que vai comprar esse microfone de lapela. Então o que eu vou fazer? Eu vou gastar, por exemplo, R$10 para produzir esse microfone. Vou vender esse microfone a R$15 para um cliente e vou ter R$5 de lucro. Mas para eu obter esse lucro, eu preciso vender esse produto.
Se eu não vender esse produto, se eu não tiver mercado consumidor, esse produto vai ficar encalhado no estoque. E aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, esse produto vai ficando obsoleto, esse produto vai acabar apodrecendo, uma tecnologia nova vai surgir e esse dinheiro que eu investi para a produção desse microfone, ele vai acabar sendo perdido. Então, para que você invista no capital produtivo, ou seja, para a produção de bens e serviços que vão ser vendidos futuramente, você precisa ter mercado consumidor. E aí que está o grande problema. Porque não adianta ao nosso risco país acabar reduzindo. Nós precisamos ter outras coisas que vão melhorar o nosso mercado consumidor. O crédito também está caindo, as taxas de juros estão caindo. Entretanto, essa queda nas taxas de juros, elas não estão sendo sentidas pelo consumidor final, por nós, pelos consumidores. Ou seja, apesar das taxas de juros estarem caindo, o preço do crédito não está. E aí que está o grande problema. Porque nós precisamos, a sociedade, o mercado consumidor, precisa de crédito para comprar produtos. Se nós não tivermos crédito, nós não compramos os produtos. E essa é a grande questão. O crédito está muito caro, então eu não consigo fazer as compras. E o crédito, ele é completamente necessário para a sociedade pós-moderna, para a sociedade líquida que nós vivemos hoje. E por quê? O Bauman ele fala, você já está cansado de ouvir eu falar sobre ele aqui no canal, que a nossa sociedade é uma sociedade líquida. O que isso significa? Que a nossa sociedade ela não é uma sociedade que tem grandes raízes, que tem grandes conexões. Nós não temos grandes conexões com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos, com os nossos empregos e também com os produtos. Então eu compro esse produto, esse microfone, mas logo em seguida esse microfone vai acabar ficando obsoleto. Então eu já preciso comprar logo em seguida outro produto. Então eu vou comprando produtos em cima de produtos, vivendo nessa sociedade de consumo. E outra coisa, como nós estamos muito individualizados, a sociedade pós-moderna ela é uma sociedade muito individualista, não há nada, e nós vivemos essa questão, né? Nós vemos muitos produtos do faça você mesmo. Então livros de autoajuda, tutoriais na internet, para que a gente possa fazer por nós mesmos, porque nós somos muito individuais. E na visão do Bauman, não existe nada mais faça você mesmo do que fazer compras. E é tão interessante que as empresas perceberam isso. Tanto que você hoje compra um produto não para exibir para o seu amigo, para o seu parente, para o seu tio, para aquele seu cunhado. Não, você compra um produto para você exibir para si mesmo. Então você fica se degustando na frente do computador, na frente do espelho, perdão, enquanto você consome aquele produto. E não há nada mais fácil a você mesmo do que comprar produtos. Só que para eu comprar produtos nessa velocidade que eu quero, que as empresas também querem, eu preciso de crédito. E eu não tenho crédito, porque o valor do cartão de crédito está muito alto e a nossa sociedade está muito endividada. Nós temos hoje metade da população brasileira vivendo com R$ 500 mensais. Isso é muito ruim porque é praticamente metade da população brasileira vivendo na linha da pobreza. Com tão pouco as pessoas não conseguem consumir. E para piorar a situação, nós tivemos um período muito longo de um desemprego altíssimo, que ainda está alto. E aí o que acontece? As pessoas sem emprego, elas não conseguem ter salário e elas precisavam entrar no crediário, entrar no carnê, entrar no cheque especial, então elas estão muito endividadas, o que dificulta o mercado consumidor. E para piorar ainda mais a situação, com as reformas que nós estamos tendo, reformas trabalhistas, a falta de empregos, toda essa política neoliberal, a população está sendo empurrada para uma informalidade. E o problema da informalidade é que as pessoas não têm direitos. E as próprias reformas que são propostas pelo governo são reformas que acabam retirando os direitos das pessoas. Se eu não tenho direitos, eu fico inseguro. E para consumir, eu preciso ter segurança. Porque se eu estiver em certeza, eu não vou comprar um produto. Por exemplo, eu tenho R$ 50 para gastar. Eu só vou gastar esses R$ 50 na sua totalidade se eu tiver certeza que no mês seguinte eu vou recuperar esse dinheiro com o meu salário. Se eu tenho certeza que no mês que vem eu vou ter dinheiro, eu vou e gasto esses R$ 50. Se eu tiver uma incerteza, eu falo assim, opa, peraí, eu tenho esse dinheiro hoje, mas amanhã eu já não sei se vou ter, então eu não posso gastar, eu preciso guardar esse dinheiro, eu preciso poupar, e isso acaba retraindo o consumo. Retraindo o consumo, eu não tenho mercado consumidor, as pessoas não consomem produtos, eu como empresário não tenho incentivos para investir na produção. Então, se eu não tenho incentivos para investir na produção aqui de microfones para serem vendidos, para aí sim gerar dinheiro, para onde que eu vou? Vou para o capitalismo financeiro, para o capital improdutivo. E o que significa esse capital improdutivo? Eu pego esse meu dinheiro e eu invisto em ações.
Aí eu compro esses papéis e espero eles valorizarem ou desvalorizarem. Quando eles valorizarem ou desvalorizarem, eu vendo e embolso o lucro. Porque você também pode conseguir lucro no momento de queda, com os papéis desvalorizando. E aí fica muito mais fácil, porque eu não dependo do mercado consumidor, eu dependo simplesmente do meu dinheiro, o dinheiro gerando dinheiro. E como o governo está fazendo medidas para desonerar as empresas, para retirar direitos trabalhistas, para facilitar a contratação, para aumentar a informalidade, você acaba melhorando os índices e os indicadores econômicos das empresas. Isso faz com que você tenha uma melhora nas ações, há uma valorização dos papéis das empresas. Isso faz com que haja uma valorização das bolsas. Então isso torna o capitalismo financeiro, o capital financeiro, a aplicação em bolsa de valores ainda mais atrativo. Então esse dinheiro que entra do exterior, ele não vai para a geração de empregos, ele não vai para o investimento no capital produtivo, que é onde são gerados os postos de trabalho. Ele vai para o capital financeiro, ele vai para a bolsa de valores, para o mercado especulativo. E aí você vai gerar, claro, um ou outro corretor, mas você não consegue gerar novos postos de trabalho. E esse que está o problema. Porque o que começa a acontecer? A população insegura, endividada, sem crédito, não conseguindo consumir, ela começa a olhar para os indicadores econômicos que aparecem no jornal, bolsa batendo pontos, Brasil melhorando os seus indicadores econômicos, melhora os ratings brasileiros, as notas de risco, diminui o risco país, a economia está fervilhando, a economia está melhorando, as empresas estão lucrando como nunca, os bancos estão também lucrando como nunca, mas a população brasileira, cada vez mais achatada, cada vez mais sufocada, não consegue ter as melhores. Então ela olha para os indicadores econômicos e fala assim, bom, mas eu não estou tendo essa melhora que a televisão está falando. Eu não estou vendo na minha pele, eu não estou sentindo essa melhora econômica que as empresas estão tendo. Alguém está me passando para trás. Porque se a televisão está falando que está melhor e eu estou sentindo que a minha vida está pior, alguma coisa está acontecendo. E aí você começa a ter um turbilhão, você começa a ter uma efervescência popular que resulta em uma revolta, como está ocorrendo no Chile, como nós tivemos em 2013, aqui no Brasil. Então isso é muito sério. Então é bom que nós tenhamos uma melhora na taxa de risco, uma redução do risco país, ótimo, isso é muito bom. Só que nós precisamos ter outras coisas. Precisamos ter uma melhora no consumo, mais segurança para que as pessoas possam produzir, mais segurança para que as pessoas possam consumir, porque essa é a função do Estado hoje. Nesse mundo capitalista, nesse mundo neoliberal, o Bauman fala, a função do Estado é conseguir prover para a população brasileira, prover para o mercado uma situação, não para a população brasileira, mas para todo mundo, né? Uma situação de estabilidade, dando crédito, dando estabilidade para que haja consumo. Então qual é a função do Estado? Garantir as bases para o consumo, para que as pessoas possam consumir e assim as empresas possam ter seus lucros, possam pagar seus dividendos, possam pagar mais impostos. Só que se o Estado não garantir essa condição mínima de consumo, para onde que os investimentos vão? Para o capitalismo financeiro. E aí passa longe da geração de empregos, passa longe de uma melhora na vida das pessoas. Então é muito legal que a gente tenha uma redução do risco país? Só que isso sozinho não garante absolutamente nada. E nesse momento que nós estamos vivendo, de uma melhora na politização, de um momento que nós estamos começando a discutir o neoliberalismo, esse tipo de discussão é muito bom. Porque a gente começa a perceber, a população começa a ficar mais educada para outros elementos que não só melhora assim a questão, a politização, enfim, nós começamos a ficar mais inteligentes em termos políticos e a gente começa a pressionar cada vez mais os nossos governantes, sejam eles Bolsonaros, Lulas, Ciros, quem quer que seja, porque nós como população precisamos ficar mais politizados e precisamos melhorar também a nossa inteligência a respeito desses assuntos. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, me siga no Twitter @profleoficial.